Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aí, uma ótima tarde para todos. Deixando o nosso disclaimer aí na tela, a gente está gravando esse evento, até dei uma olhadinha antes aqui de falar no menuzinho, porque eu fiquei um tempinho no mudo aqui, eu já fui lá dar o play, mas já iniciaram, então agradeço aí. Vou pedir também, enquanto está o disclaimer aí, avisando, né, está gravando evento, então caso vocês permaneçam aqui com a gente, já é dado o consentimento. Vou colocar depois lá no chat as políticas de privacidade, né, tanto da nossa ferramenta, que a gente usa também, uma plataforma Microsoft, vamos falar dela e também nós fazemos uso dela, então deixo lá o link, e também a nossa política de privacidade Bra Software, que como nós, né, trabalhamos com os nossos dados aqui, coletados a partir do Teams, do evento, né, texto, legenda, enfim, vídeo gravado e tudo isso aí. E é isso, estamos gravando, então tá com a gente, aceitou, e é isso, vamos embora. Seguindo aqui nos avisos, e aí até enquanto eu troco aqui, deixar as nossas redes sociais, então não esqueçam, sigam a gente lá, por favor, sempre peço isso, peço de novo, pega, tá com o celular aí, tá com o QR Code na tela agora, você vai lá, bate o QR Code com o nosso LinkedIn da Bra Software, nosso Instagram, eu coloco lá os links depois no chat para vocês também, enquanto a gente estiver trocando ideia aqui. Vou pedir a gentileza também do marketing, se quiser, ou o pessoal que tiver aí, Academy, marketing, quiser desativar o lobby também das opções de reunião do Teams, que o pessoal pode entrar direto, a gente já iniciou mesmo, não tem problema, já está gravando, está sossegado, e aí facilita também para o pessoal não ficar aguardando ali para entrar na sessão. E é isso, meus caros. Então, tá aí o nosso LinkedIn e Instagram. O tema hoje vai ser bem legal, a gente convida vocês aí para seguir os nossos canais e estar sempre por dentro aí. Dia 24 a gente vai falar de Windows 365. Hoje a gente está com o tal do Windows Essentials, né? Que aí é onde entra no tema de hoje. Então, tema de hoje, explorando o Teams Essentials aí, os speakers dessa tarde. Tem o monstro aqui já, quase um ano de casa aí, você já não tem mais, o nosso Luiz Teixeira. É o cara do Small and Mid-Size Business, mas também é o cara que faz corporate, pega enterprise, depende do que cai no colo lá, o cara faz o gol, manja pra caramba, tô com uma lenda aqui do meu lado. Eu estou fazendo o momento Faustão aqui, momento Thiago Leifert, sei lá como que o Furlan costuma brincar. E este que vos fala também aí do ladinho, José Júnior, né? José Manuel de Barro Júnior, encurtando José Júnior, ou vulgo JJ. Vocês devem conhecer já, eu sou mais da área de Customer Success, trabalho junto com os meninos ali, então eles têm essa parte de inteligência de vendas, de levantamento, de pre-sales e tal, e aí eu vou atuar com eles também no pós ali, para a gente poder conectar essas caixinhas e trazer sempre o sucesso para o cliente de forma contínua, fidelizando e assim por diante. Então, nossos rostinhos aí, nossos nomes, cargos, etc. Tem ali o QR Code com as nossas redes ali, né, profissionais, o LinkedIn, fiquem à vontade, podem bater lá, depois eu coloco também no chat, assim como as políticas e as nossas redes sociais. Imagino que vocês estão me ouvindo bem aí, não recebi nenhuma reclamação aqui de som, de gravação, deve estar vendo também tudo bonitinho. E aí, né, começando então sobre hoje, o nosso Teams Essentials, a ideia é que vocês tenham essa nova visão. É um produto novo, é uma SKU nova, aí entregue pela Microsoft, então a ideia é que vocês tenham uma nova visão de colaboração, assim como conceitualmente a Microsoft pensou. Pensamos aqui em várias formas de fazer esse evento hoje, uma delas até eu comentei com o Luiz, vamos fazer uma demo, né? Vamos abrir o Teams lá e mostrar. Não faz muito sentido, até porque o Teams por si só, tanto abrindo esse Essentials como qualquer outra versão, a carinha dele é a mesma. Então, se vocês já viram o Teams, vai continuar vendo, não tem nada de diferente para mostrar dentro dele, porém é muito mais importante, foi a nossa decisão tomada para trazer aqui para essa tarde, ponto de vista do business, do negócio. Então, para que serve esse cara, né? A gente ouve falar tanto de Teams, quem está usando o Google, quem está em outros fabricantes, quem está em outras situações, em outros modelos de empresa, seja o SMB, que é o foco principal que a gente vai trabalhar aqui nessa tarde, quanto Corporate, Enterprise, enfim. Os caras, eles, né, Teams Essentials, isso aí é o quê? De comer e tal, mas qual que é a utilidade? Em qual caixinha a gente encaixa? Então, a ideia hoje é falar muito desse impacto de negócio. O que a Microsoft viu, dados importantes que a gente levantou ali de mercado com fontes, né, da Microsoft ali, relatórios Gartner, relatórios Forrester, que vocês já devem ter ouvido falar, a gente vai trazer isso em miúdos, trazer aqui para a tela, e aí começar com o nosso grande camarada aí, o Luiz, e a gente vai intercalando aqui, vai fazendo esse regime, cada um fala um pouquinho e vamos nessa. Boa tarde aí, Luiz. Boa tarde, JJ, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com essa fera, essa lenda aqui de MW. Como ele se apresentou rapidamente, ele é o cara do pós, ele é o cara que vai botar todo esse ferramental que você comprou
para dentro da sua empresa sendo usado de uma forma inteligente, colaborativa, ágil, produtiva. Então, esse é o cara. Prazer estar aqui novamente compartilhando tela aqui contigo. Gente, obrigado pela participação, antes de tudo. Mais um dia aqui para a gente bater um papo, conhecer coisas novas que a Microsoft vem trazendo para a gente. Então, hoje o foco é o Microsoft Teams Essentials, tá? Para contextualizar um pouco na nossa conversa aqui, a gente trouxe alguns dados, né? De forma aqui sucinta para vocês terem uma noção do qual o momento que estamos situados hoje. Então, dados relacionados a Teams, apenas 250 milhões de usuários ativos por mês. Então, vocês têm noção da massa de usuários que hoje estão fazendo uso da ferramenta, estão trabalhando em cima dela, se comunicando, colaborando. Então, para vocês terem uma ideia de quão é grande a adesão do público ao produto Teams dentro da Microsoft. Então aí a gente tem também 181 mercados, né, que foram alcançados aí, 53 idiomas com suporte, mais de 1 bilhão de chamadas mensais, 1 para 1. Então é muita coisa, é uma coisa assim fora da curva. E então esses são alguns dados aqui que a gente coletou no mercado e que mostram, né, o poder da ferramenta, o poder do que ela pode trazer de benefícios para suas companhias, para os seus negócios, e alavancar eles de uma forma muito mais sustentável, né, muito mais colaborativa entre os funcionários. E aí, seguindo, né, vocês viram dados relacionados a business ali, em quantidade, em tamanho de uso, que é uma magnitude que assusta, né, no primeiro momento, você fala, caramba, tem tudo isso. Então, essa era a ideia de dar esse impacto aqui. Indo além, né, aqui já falando sobre futuro. Então, brincando um pouquinho de futurologia, mas com projeções bem confiáveis aqui, baseado no que o próprio fabricante levantou, entrevistando áreas de negócio, falando com SMBs, falando com empreendedores enfim, pessoas que fazem uso de ferramentas de tecnologia, tanto lá na ponta, pensando em trabalhador de linha de frente, o tal do frontline worker, quanto no dia a dia do escritório, etc. Então a gente começa principalmente num período pós-pandêmico, né, que a gente está passando por uma curva agora de recuperação econômica e também de reestruturação dentro das empresas, etc. A gente começa a ver aqui uns tópicos bem legais, né? Começando pelo textinho aqui do lado, aqui ele fala que à medida que a gente passa por uma era onde tudo está remoto, então essa demanda, o Covid, né, ele foi a gente até brinca que foi o CIO do ano aí, 2019, 20 e 21, ganhou o prêmio, né, por mais pesado que seja essa piada, ele realmente moveu por um momento de pandemia, uma necessidade de saúde, querendo ou não, as empresas deram, né, tiveram aquele empurrãozinho ali, tanto econômico quanto de infra e telecom e toda a estrutura para seguir ele. Então, tudo agora ele tem essa demanda por, não, precisamos de ter capacidade, né, de ter tudo remoto para um modelo híbrido. Então, a gente está tendo aos pouquinhos essa mudança. Primeiro fomos todos para casa, agora a gente está, um pouquinho no escritório, um pouquinho em casa. E se o colaborador, dependendo do segmento, ele pode trabalhar nos dois ou em um só, como que a gente se adapta a isso? Para que no futuro de trabalho, né, ele se molde aí diante dos nossos olhos. A gente está vendo, estamos vivendo esse momento. Talvez daqui 20 anos a gente consiga ter uma análise mais aprofundada de fora, mas agora a gente está dentro ali no olho do furacão, vendo tudo isso acontecendo, e é muito legal fazer parte disso, né? Estando falando aí de uma ferramenta Microsoft, usando, vendo as mudanças, etc. Ele foi projetado para transformar, então, essa maneira como as pessoas trabalham e interagem entre si. Então, hoje eu ia pessoalmente ali, cutucava o Luiz, cara, tal, agora não, mando lá um chat, reúno, faço esse evento aqui com vocês. Possivelmente eu poderia ir no auditório da Brasoftware, convidar vocês para ir até lá, compartilhar ali um slide aqui nas minhas costas, alguma coisinha onde eu mostraria. Então, tem essa questão. Hoje a gente mudou, né, a forma como isso é feito, tanto do ponto de vista de trabalho quanto de interação entre nós aqui. Porém, ele vai, né, o foco do Teams, a Microsoft fala isso e eu falo, todo workshop que eu entrego, o Teams, no final das contas, o que ele é? Uma ferramenta de chat? Não, ele é um hub, uma plataforma de colaboração. Então, o foco dele é colaborar e ser para todo mundo. Então, o Teams Essentials ele já vem com esse mote, né, com esse go-to-market de ser para todo mundo, até para quem não tem Microsoft, por exemplo. Eu posso usar? Posso comprar seu Teams? Pode. E aí, seja chat, chamada de vídeo, qualquer pessoa pode participar a qualquer momento, trazendo sempre esse outro ponto que a Microsoft bate muito nessa tecla ultimamente para tentar conscientizar. A gente vê muito empreendedor teimoso e também a gente vê muito na situação contrária, que é o cara que está buscando, que é esse mote do momento, aproximar todos
mas trazer um ponto de vista de segurança. Então, não só jogar você lá dentro para usar, mas você vai ter um fundo ali que, sem você perceber, o usuário na ponta está lá usando e tal. No final, ele não necessariamente tem a noção do quão seguro aquele ambiente é para ele, porque ele tem uma TI ali suportada que está no background, ali nos fundos do teatro, né, nas cortinas vermelhas ali, que está correndo, deixando atualizado, cuidando do compliance, etc., para ele chegar no final do dia, ele simplesmente mandar um chat, se reunir com alguém, etc. Então, trabalho híbrido, ele se tornou inevitável. E aí tem um ponto ali, um dado, né? 73% dos trabalhadores disseram que querem opções de trabalho remoto. Então, isso está começando a ficar forte, decisivo. Numa entrevista de emprego, as pessoas já estão perguntando: tem a opção de remoto para mim? Eu consigo isso? Porque eu tenho meu filhinho que eu tenho que buscar e tal. Então, eu posso até trabalhar às vezes a mais, mas se tiver isso, você já ganha, já conquista ali aquele colaborador, aquele currículo bom para a empresa. É um número muito alto, né? 3/4 aí, quase. Manter-se conectado é essencial. 80% dos gestores esperam políticas de trabalho mais flexíveis após a pandemia. Então, não é uma demanda só do colaborador. O cara também que está contratando a empresa, ali, o empreendedor, o funcionário, pequeno, grande, ele também já está estudando e indo atrás disso, que é um número mais assustador do que o anterior ainda, 80%. Ambientes de trabalho se transformarão. 66% dos líderes, então aí 2/3 dos líderes, dizem que sua empresa está considerando redesenhar o espaço de escritório para o trabalho híbrido. Então, olha o pulo do gato aqui. A Microsoft se antecipou, tendo em vista isso, e já falou, cara, vamos criar então um recurso, vamos adaptar ali um licenciamento, uma área específica, né, que possa já atender esse tipo de clientela. Daí, segue Luizão. É isso aí. Como o JJ bem falou, o Teams, geralmente quem já utiliza a Microsoft ou já tem alguma familiaridade com o produto, acaba já conhecendo o poder da ferramenta e sabendo do poder desse hub, né, de agregar ali o SharePoint, o OneDrive e integrar todas as ferramentas para poder ter ali uma camada de produtividade muito mais agressiva. Mas e quem não tem o licenciamento Microsoft, né? E as pequenas empresas, né? Os SMBs, né? Que chamamos aqui, os small business, né? O que acontece com eles, né? Eles não têm ali, geralmente estão em um provedor de e-mail externo, né? Externo que eu digo fora da Microsoft, ou Google, ou outro fabricante. Então, como você vai poder ter essa experiência de Teams, né? Se ele só é vendido dentro de uma suíte completa da Microsoft. Então, justamente por isso, a Microsoft criou esse produto, o Teams Essentials. Agora, o Teams Essentials pode ser contratado como uma SKU única. Então, você pode ter ali a possibilidade de ter um hub ali de comunicação, de chat, de grupos de canais de Teams, ou mesmo também ter ali um repositório em um espaço determinado. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, essas pessoas, essas pequenas empresas podem hoje ter o Teams ali como uma ferramenta de colaboração para se aliar nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, né? Que é um mundo que é muito mais rápido, muito mais. A gente precisa estar integrado, porque geralmente fisicamente estamos longe, então é fundamental que uma ferramenta nesse nicho fosse criada. Então, a Microsoft olhou para isso, então trouxe o Teams Essentials ali para preencher essa lacuna, né? Então, vocês podem ver ali que trago três pontos aqui que outras soluções de reunião carecem de funcionalidade ou têm custos elevados. Então, outras ferramentas que a gente tem no mercado também trazem essa proposta, mas às vezes com um pouco de complicação na hora da implementação, ou tem algum pré-requisito, ou mesmo tem um custo muito elevado para uma pequena empresa. Então, isso é um ponto ali bem importante da gente levantar, né? Geralmente as pequenas empresas também não têm um tempo, né, para gerenciar soluções complexas, que é o caso do nosso segundo pilar aqui, e também precisam de você pode usar, na verdade, o Teams Essentials no seu Office de licença perpétua, que é uma dúvida que os clientes trazem muito para a gente. Eu tenho licença perpétua, ou eu tenho outro fabricante de e-mail aqui, outro provedor de e-mail. Como eu faço? Você pode adquirindo Teams Essentials, fazer o uso dele tranquilamente, sem
precisar desses pré-recs para ter o licenciamento. Então, ele vem aí com uma proposta bem legal para os SMBs e é uma oportunidade bacana de poder integrar mais os seus times, né? E aí, falando em integração, né, transformação, como que o Teams Essentials pode ajudar as equipes a realizar ele mais de forma unida, né, não só isso que o Luiz comentou, mas indo além. Aí a gente traz 3 quadrinhos ali que expandem um pouco a ideia do que a gente falou no slide anterior, que é justamente do Teams poder transformar a forma como os funcionários se comunicam. Então, aquele exemplo que eu dei brincando ali, eu vou lá, cutuco o cara do lado, pergunto para ele alguma coisa e tal. A partir da ferramenta, ela me traz novas possibilidades até de eu poder alcançar pessoas que são da minha equipe ou que estão em outro país, outras regiões do Brasil, e talvez de algum modo trabalhem ali comigo, eu consigo através do Teams, aproximar essas pessoas aí. Vou pedir a gentileza do pessoal que está entrando colocar no mudo, por favor. Tá? E aí, primeiro quadrinho aqui, a ideia de reuniões avançadas e instantâneas. Então, você consegue se reunir ali com um clique, reunir agora. Pum, ele já abre ali a opção com o link para poder compartilhar com as pessoas ou para eu poder agendar, reunir em um outro horário, e aí ele deixa eu escolher ali. Conversar e compartilhar tanto vídeos como no chat, ou quanto aqui, igual a gente está em vídeo aqui ao vivo, transmitindo isso aqui para vocês. E aí, óbvio, onde também entra um pouquinho da minha parte de mostrar para o pessoal ali. A gente tem a própria ferramenta, tem isso, eu tenho um menu de ajuda ali, onde ele tem uma espécie de um auto e-learning ali, que o cara pode estudar, ver videozinhos e tal, para que ele se capacite, né? E cada funcionário tem essa capacitação e se sinta visto ali, ouvido, incluído na conversa. Então, toda a estrutura do Teams, ele tem essa coisinha muito bonita de incluir o cara, trazer o cara, chamar pessoas. Deu dúvida, tem lá ajuda, tem o videozinho pílula de 1 minutinho, como criar uma reunião, um videozinho de 1 minuto e 35 ali, que não vai matar o dia dele, não vai se ocupar tanto, e ele aprende uma diquinha nova, então isso é legal. Conectar a equipe, então, com documentos e arquivos compartilhados sempre disponíveis. Por quê? Porque você vai ter acesso à nuvem, você precisa acessar algum documento, você está num turno no Japão e você trabalha com um funcionário no Brasil. O cara está 2 da manhã acessando o arquivo, ele não precisa te acordar ali. Está lá na pastinha da nuvem dele, ele vai lá pelo próprio Teams, vai lá em arquivos, o OneDrive, o que foi compartilhado, ele clica ali no arquivinho e faz a edição sem problema nenhum. No outro dia de manhã você vai chegar no teu turno ali, que é, sei lá, no mesmo horário, enfim, Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, o pessoal pode fazer o uso dele. Então, sempre vai estar disponível esses arquivos compartilhados. Ou também você pode criar, compartilhar, trocar essas ideias, comentar dentro de um arquivo que você abriu pelo próprio Teams. Então, você já está fazendo uma ferramenta dentro da outra sem perceber, né? Para o usuário ali na ponta, ele está usando o Teams dele, abriu o arquivinho ali, puxa, essa linha de texto aqui eu vou comentar com o meu chefe, que acho que não está legal, vou sugerir uma alteração. Comentar, escrevo o comentário e pronto, não saí da mesma tela ali, eu estou na mesma interface, mas essa ferramenta ela me dá esse potencial. Imagine o trabalho, esse mesmo fluxo de trabalho que eu falei para vocês, lá em 1993. Né? Eu ia ligar, ia mandar um e-mail, anexar, o cara vê. No outro dia ele me responde, aí volta o arquivo, aí versiona, né? Cria uma cópia, porque um está na minha máquina, outro está na dele, que ele baixou o anexo lá. Então, nossa, a gente levaria, às vezes, 2, 3 dias uma alteração que em 5 minutos eu comentei, ele viu e etc. Coloca um arroba ali, o nome dele, e pronto. Então, sempre poder compartilhar ideias, sempre poder trocar essas ideias, sem limite de tempo, horário. As fronteiras dos países e do mundo ali, elas passam a ser quebradas através da comunicação que o Teams traz e manter todo mundo junto ali. Então, o que eu tenho dentro de uma estrutura de uma equipe, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ver, eu não preciso ficar me preocupando com esse ponto, desde que eu tenha uma cultura, né, de empresa organizacional. Eu sempre brinco disso com as empresas, impressionante, sempre é o calcanhar de Aquiles, é a cultura. Você fala, ferramenta, estou tentando compartilhar, o pessoal não vê, então, mas você deixa ali na nuvem? Não, então é isso. Então é a forma de trabalho que a gente precisa pensar sempre. E esse evento é para isso hoje. Concentre-se no que é importante, então ele ajuda também a tirar coisas da cabeça, como antigamente a gente tinha que anotar tudo e tal, o Teams ele pode te ajudar a trabalhar melhor aí. Todos os melhores aplicativos e recursos que sua equipe precisa ao seu alcance. Então eu preciso me reunir, eu tenho lá. Preciso conversar com o Luiz ali, mandar um chat para ele, eu tenho lá. Eu preciso ligar para alguém, né? Se eu tiver configurado ali a parte de chamadas, ou as próprias chamadas por áudio do Teams, eu tenho lá. Eu preciso colaborar, editar um documento em conjunto. Nesse mesmo evento aqui, vamos supor que isso aqui fosse uma reunião, a gente precisava editar um documento com todos vocês ali. Eu posso ter o documento aqui no meu chat ou na nossa equipe que a gente se reuniu. Eu abro o documento com a minha tela compartilhada, que poderia ser esse documento aberto aqui para vocês, esse PowerPoint, e a gente poder editar, sugerir mudanças, conversar em tempo real. Eu não preciso aguardar, esperar, nada disso. Isso fica... ele envolve muito mais os funcionários, capacita muito mais o pessoal para trabalhar de uma forma mais ágil também, economizando tempo
Isso é, de fato, significado de produtividade, trabalhar melhor em menos tempo, e aí ser mais focado e eficiente no final das contas. E é isso aí. Como o JJ falou, agora a parte, como posso dizer, das regras e do alcance que o Teams pode chegar, pode entregar. A gente tem aqui um comparativo. Esses licenciamentos de M365 Business Basic, Standard e Premium são suítes completas, tá? Então é bom deixar isso claro. O Teams Essentials ali, ele vem como um integrante da família Business. Por isso, ele é focado para empresas até 300 funcionários, ou seja, ou que contrate até 300 licenciamentos, 300 SKUs dentro do seu parque ali de licenciamento. Então, vocês podem ver aqui que ele tem algumas diferenças. Ele conta ali com 10 GB de armazenamento, participantes de uma reunião até 300, duração de reuniões até 30 horas. Ele tem também a capacidade de adicionar alguma oferta ali de phone system. Então, ele vem ali como uma suíte unificada somente voltado a Teams. Então, chat ilimitado, as chamadas e reuniões individuais, compartilhamento de tela, as reuniões em grupo, tudo como vocês já têm no Teams, tiveram experiência no Teams, ou mesmo no Teams Exploratory. Muitos clientes usaram essa oferta durante a pandemia ali para conhecer e para começar a entrar nesse mundo Microsoft e do Teams, basicamente. Então, você vem ali com algumas funções ali relacionadas a essa ferramenta. Quiser passar, JJ? E aqui, se a gente for comparar, né, seguindo ali uma tabelinha comparativa, aqui a gente tem um novo método de ver isso aqui, não só por características de produto, mas se a gente for comparar agora com o Teams Essentials, quando eu contrato diretamente via web ali, pô, legal, entrei lá no site do Teams, vi que tem o Teams Essentials, pum, coloquei o cartão de crédito, sei lá, e comprei para mim, para minha empresa. Ou quando a gente acessa via parceiro, então o contato puxa ali a barba de algum gerente de conta para software, ou estou numa pré-venda ali envolvida com o Luiz, e o Luiz falou, cara, existe isso aqui atende você, para software pode te apoiar nisso. Inclusive até o rapaz aqui, o Marcelo, perguntou, depois a gente vê aqui a dúvida dele, que ele está no portal da Software lá e não apareceu, depois a gente vê do que se trata. E aí ele tem algumas discrepâncias aqui, então não é só diferenças no geral de usar o Teams, né, funcionalidades dele que mudam também em relação a um contexto global, quanto também a forma de contratação. Aqui é um ponto de vista mais contratual, mas barra técnico que ele impacta ali em alguns pontos. Então ali a gente percebe que tem alguns recursos, destacando aqui alguns, né, no finalzinho ali da tabela a gente consegue ver na área de produtividade, ali tem o Productivity na antepenúltima linha, canais do Teams via web, ele não tem a função e parceiro tem. Integração de soluções de terceiro ali, então quer integrar algum recurso ali, essa estrutura é liberada apenas para parceiro, e os add-ons ali, gestão centralizada, ele também só para parceiro. Nos demais a gente vê que é similar ali. E não sei, tem mais alguma coisa aqui importante de comentar, Luiz, desse ponto? Acho que é isso, né? Não, é isso mesmo. Existem esses 3 pontos aí finais aí que o JJ mencionou, né? Como diferença principal na contratação. E destacar também a forma de identidade ali que o JJ está até Boa, passando, acho que o boa. cursor em cima ali. Quando você compra por parceiros, ele é feito, o acesso à identidade dele é validada pelo Azure AD, via Identity. Então, já pelo Web Direct Only, que seria o MSA, seria a identidade criada ali no próprio portal. Então, basicamente, seriam essas as diferenças contratuais e de formas de contratação que você tem entre um e outro. Trazendo nesse terceiro slide aqui com essas informações na planilhinha, o que acontece? A gente trouxe 2 exemplos. O Teams Essentials, que é a nossa pauta aqui, e trouxe um concorrente de mercado que pode ali também atender de forma parcial ali as mesmas funções do Teams Essentials. Então, a gente equiparou ali um licenciamento. Evidentemente, né, gente? Esses custos são custos de lista do fabricante do Zoom e também custo de lista aqui do Teams Essentials. Então, isso pode mudar
É só um comparativo para vocês terem uma ordem de grandeza ali. A gente colocou para causar mesmo. Exato. Então, assim, e aí você vê aqui claramente as diferenças entre esses dois players aqui do mercado, que eu posso destacar. As integrações com softwares terceiros do Teams, bem importante. Também usar ele em aplicativos móveis e no Microsoft 365 integrado ali. Ter um espaço de 10 GB para arquivos, então, por usuário, então isso é um ponto interessante também. A capacidade de poder incluir os sistemas de telefonia, o Phone System, algumas ofertas nele. E, sobretudo, o que os clientes perguntam muito é a respeito dos custos, né? Então, você pode ver ali que é um custo bem mais reduzido em relação a um par dele de mercado. Então, esse é um ponto bem interessante que a gente tem que trazer aqui, porque os clientes têm a necessidade da ferramenta, elas são importantes, eles sabem, né, o quanto ela é importante para a empresa, mas geralmente existe também um impeditivo financeiro, né? Não dá também, as empresas têm os budgets dela, têm os custos daquele ano e não podem se dar ao luxo ali de fazer compras muito fora do padrão, muito fora do orçamento delas. Então, isso é um ponto também que, inevitavelmente, vem à tona e existe essa diferença grande entre os dois produtos, né? Então, só para posicionar vocês aí, vocês podem fazer suas próprias pesquisas, claro, falar com a gente sobre o Teams Essentials, mas a gente queria trazer essa visão aqui para dar essa ordem de grandeza, né, para vocês. Isso é bom, para colocar lado a lado ali. A gente escuta muito esse tipo de discussão. Ah, mas no Zoom eu tenho isso e tal. É muito importante a gente focar na questão conceitual da coisa. Então, aqui a gente colocou já esse comparativo para causar um pouquinho, mas a gente queria fazer um pouquinho de barulho no evento também com vocês para parar para pensar na questão do conceito, né? No final do dia, o Zoom ele é uma ferramenta ótima, a gente não colocou ele ali do lado para falar mal dele, mas a ideia conceitual do Zoom ele é uma ferramenta profissional de reuniões. Então, tem a versão grátis, que é para uso pessoal, e tem a versão profissional, que é focada em empresas e tal. Mas, ao final do dia, o Zoom, ele go-to-market dele, né, ele foi criado para o mercado com o intuito de reuniões. Então, aqui no Teams é importante quando o empresário, o dono da empresa, o empreendedor, o gerente, o cara do TI, o arquiteto, ou até o colaborador ali que de algum modo está levantando isso para a empresa, está fazendo um comparativo, é legal a gente trazer isso aqui, por quê? Porque era pensar que no final do dia é uma outra visão. Então, a Microsoft ela não está, não, vamos fazer uma ferramenta de reunião, coloca um Skype lá para os caras. Não, né? Esse conceito ele morreu lá em 2017. Então a Microsoft ela vem, ela se posiciona aqui com o Teams Essentials, já trazendo algumas coisinhas. Não, vamos ter um pouquinho de armazenamento, vamos entrar com um custo mais baixo. Então, você abrir o site dos dois ali, aqui a gente está falando de forma geral, tá? Então, em parceiros pode ser que tenham discrepâncias ali, mas de forma geral, entrou no site de um, colocou do lado do outro, você vai ter diferenças ali, e aí você já fica apto para ter outras coisas também dentro desse ecossistema Microsoft. Então, no futuro, não quero mais o Teams Essentials, eu quero contratar toda uma outra plataforma ali, você já conhece aquilo, você já sabe mais ou menos, já está capacitado ali, já adotou, né, é onde entra em adoção, você já tem uma ideia do quão longe ela pode te ajudar a chegar, o potencial, etc. E aí você alcança todas essas outras bolinhas aqui que a gente tem, que no Zoom não tem, que já é esse o objetivo. Então, conceitualmente falando, não é a mesma coisa, a gente não está comparando banana com banana, maçã com maçã, e isso é legal de trazer. Um negócio que via web ali, pesquisando de forma padrão, sem envolver parceiro, sem desconto, tem um custo mais baixo, entretanto ele tem uma proposta mais avançada, pensando em business, em negócio, em office, em trabalho de escritório, do que o Zoom. A gente trouxe justamente para isso, para mostrar que no final do dia, ela, em caráter comparativo, a gente está pegando uma plataforma de colaboração com uma ferramenta de reuniões, e só. Então, quero usar outras coisas, aí já vai bater na questão do Teams. E aí, justamente falando, né, desses pormenores aí, integrações da ferramenta em diversos cenários. E isso aqui é muito louco, me permita agir, é muito legal, porque o uso do Teams ele permite as empresas usar outros serviços de nuvem locais. E aí, principais casos aqui, a gente trouxe cases, né? Poxa, tenho a estrutura do Office ali on-prem, então tem o Office caixinha lá, o local instalado na minha máquina, que eu gastei, sei lá, bilhões de reais aí alguns dias atrás. Eu tenho lá o Exchange Server, eu tenho o Windows Server, eu tenho toda uma estrutura ali local
E, cara, gostei desse Teams Essentials. Posso, sem problema nenhum. Eu uso, ou só o caso do Exchange, né? Eu uso só o servidor de e-mails, só o meu Exchange hospedado localmente. Posso usar o Teams Essentials? Pode. Então, a Microsoft foi pensando em várias situações ali, onde questionamentos foram surgindo e os caras, com isso, né, criaram essa estrutura para poder trazer. Então, uso o Gmail, tenho lá o meu e-mail Google, né, outros provedores de e-mail, da IBM, de qualquer outro local, IMAP, seja lá o que for ali o protocolo de e-mail, mas não é ainda, né, não é servidor Exchange. E, cara, quero usar o Teams, achei legal ali, o recurso X ali, para nossa empresa vai atender bastante. Vou precisar contratar, tenho 15 pessoas na minha empresa, vou precisar contratar para todo mundo um mega pacote. Não, você pode usar, então tem esse formato aí. Ter trabalhadores na linha de frente que não precisa do Office instalado no desktop, então isso também é um recurso. Às vezes você está pegando ali, para uma empresa de até 300 colaboradores ali, e determinado colaborador, determinada área da empresa, viu ali a utilidade do Teams Essentials, mas tem outras coisas localmente instaladas, ou um colaborador que usa o celular apenas num determinado trabalho que ele faz no dia a dia ali na rua, um comercial, área de engenharia civil, aprovações, uso de EPI, enfim, uma infinidade de áreas ali que a gente vê, farmacêutica, etc. E às vezes naquele nicho encaixou dele, puxa, no Teams Essentials a gente já fez um levantamento aqui interno na empresa, tivemos algumas reuniões e ele vai ajudar bastante. Esse nicho aqui eu vou economizar custo. Dá para usar? Dá. Então, ali são casos onde a gente trouxe essa utilidade aqui. E só complementando, não precisa nem voltar ao slide, mas só Tá bom. complementando o que o JJ falou, existe uma possibilidade aí de você fazer a integração do calendário de um Gmail, por exemplo, para dentro do Teams Essentials. Então, hoje, quem está no Google, entendeu? Pode ter ali uma integração bem positiva, né? Porque você já consulta dentro do Teams mesmo, se tem alguma reunião ou algo assim. Então, ponto bem interessante que a gente tem que levar em consideração aqui. E muito do que fala nesse próximo slide aqui que o JJ passou, que as dúvidas dos clientes, né? Porque eles perguntam, pô, mas se essa oferta ela é totalmente apartada de uma suíte, o que acontece, né? Eu posso usar com o meu servidor de e-mail aqui que eu tenho local, on-premises, ou eu tenho outro provedor de e-mail, ou como que funciona? Tem muitas dúvidas, porque é um produto novo, né? Então, fatalmente existem esses gaps ali para os clientes. Então, aqui, o primeiro o Teams Essentials, eu posso usar com o meu e-mail atual? Sim, pode, entendeu? Assim, você não tem essa necessidade de ter a suíte inteira da Microsoft para ter uma experiência integrada e produtiva com o Teams Essentials, entendeu? Não há essa dependência, esse pré-requisito para você ter o produto dentro do seu ambiente. Então, e o que eu falei no início traz muito nessa segunda parte, que terei uma única exibição do calendário de Teams Essentials para todas as minhas reuniões? Sim, porque é o caso exatamente que eu disse do fabricante agora, do Google, no caso. Você pode ter essa integração para facilitar o seu dia a dia, ter ali uma, uma visualização muito mais facilitada. Imagina, tenho a minha ferramenta de comunicação, de produtividade e colaboração de um lado, e do outro lado eu tenho o meu e-mail, meu calendário ali na web. Então, pô, eu tenho que ficar olhando as duas? Não. Você pode integrar essas soluções para ter uma experiência melhor. E o terceiro ponto eu posso usar com o meu Exchange local, o famoso on-premise que a gente fala? Sim, então é possível também fazer essa integração. Tem até um pequeno tutorial aí que foi incluído na apresentação de como fazer essa configuração de acesso. Então, assim, o que a gente pode falar de Teams Essentials, passando por todos esses pontos, é uma ferramenta extremamente útil no dia a dia das companhias e tem uma experiência muito mais facilitada, ela não tem tantos pré-requisitos para poder estar funcionando de forma positiva dentro da sua companhia. Então, esse é um ponto, acho que seria o ponto-chave ali do Teams Essentials, né? Integração com o que os clientes têm hoje dentro de casa, entendeu? Então, esse é o ponto forte da ferramenta. Exato. E aí, falando
indo já para os finalmente e começando a definir alguns pontos aqui bem legais, né? Que nesse slide ele traz a parte de definição. Tá? Isso aqui a gente pegou do próprio fabricante, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pergunta, pô, qual é a fonte desse dado aí? De onde você pegou? Cara, de quem criou o negócio, Microsoft. Então a gente trouxe esses dados para cá, pegamos slides ali importantes e trouxemos. Então aqui ele define, né, o conceito do que é uma aplicação colaborativa. Então, trabalhe melhor com as ferramentas que você já conhece. Você já ouviu falar de integração de coisas? Você já ouviu falar em trabalhar de forma colaborativa? Você já ouviu falar em fazer uma chamada ali virtual? Você já ouviu falar num chat? Você já ouviu falar em, pô, vamos se reunir ali, vamos fazer uma call, uma meeting, um chat, qualquer coisa do tipo assim. Então, aqui ele define, uma aplicação colaborativa é uma solução integrada ou construída no Teams para ajudar a sua equipe a se conectar mais, automatizar processos e trabalhar facilmente em qualquer lugar. Exemplos. Todo esse círculo aqui, se vocês repararem, ele cria um ecossistema, nossa, que parece, meu Deus, quanta coisa, e praticamente é um botão para cada coisa. Eu estou aqui com vocês na reunião, a gente tem a nossa janelinha de reunião, tem o botãozinho de chat, que eu já posso, numa reunião, então, fazer um chat. Nós estamos também, ao mesmo tempo, numa espécie de uma chamada, ou eu posso fazer uma chamada e iniciar uma chamada com uma outra pessoa, ou chamar ela para dentro dessa sala, onde a gente pode aqui, nesse momento, colaborar num documento, enquanto vocês estão me vendo pela câmera aqui, compartilhar, vamos supor que é esse PPT, igual o exemplo que eu dei lá atrás, já estamos colaborando, a gente está conversando numa chamada ou reunião, por vídeo, conferência e escrevendo, fazendo 8 funções, 200 funções aqui, e integrar isso de algum modo. Então, eu integro lá com o meu Word, Excel, PowerPoint, ou ainda mais legal, igual o Luiz mencionou, cara, eu estou com o e-mail local, tem como eu configurar lá o meu Exchange? Tem. Cara, eu estou usando o Google lá, eu já tenho o calendário, eu não quero ficar com 2. Então, tem esses macetinhos aí que a gente pode usar pensando principalmente nessa estrutura, para o SMB, para o cara que está testando, para o cara que está começando, para o cara que isso aqui fez sentido para ele. Então, a Microsoft está tentando abraçar o máximo do mercado possível com o Teams. Antes, a reclamação era, poxa, mas eu tenho que comprar todo o negócio para ter o Teams. Legal, o Teams Essentials ele veio para enxuga um pouco isso, tira essa exigência que existia antes de eu ter que ter tudo para poder ter só o Teams, e ainda eu ganho algumas coisinhas. Muitas coisinhas. Tava no mudo aqui, gente, desculpa. Exatamente o que o JJ falou, e é muito dessa ideia, porque o que acontece? Os times, por exemplo, que não têm contato nenhum com Teams, Microsoft, hoje vem de outra plataforma, com o Teams Essentials tem a possibilidade de já começar a engatinhar nesse mundo, começar a entender como ele funciona, qual é a proposta da Microsoft e futuramente eventualmente ter a suíte completa, certo? Então é uma oportunidade bacana de poder entrar e conhecer mais esse mundo da Microsoft. Bom, e para fazer um resumo aqui sobre o quanto ele é abrangente, o quanto ele se integra, né, com as ferramentas também de mercado fora da Microsoft, aqui tem só algumas aqui que são possíveis, é possível você fazer integrações com o Teams. Então, para citar algumas aqui que são mais conhecidas, o Evernote, Atlassian, também Zendesk, Salesforce, Gira, Trello e por aí vai. É muita coisa que vocês podem colocar para dentro do Teams e rodar ali de forma integrada com ele. Então, assim, é um mundo ali de opções, né? Lembrando que essas integrações de terceiros, se vocês lembram bem, lá atrás, quando a gente falou de contratação, é possível fazer isso, mas somente com oferta via um parceiro Microsoft, no caso, a Abra Software. No cenário web, você não teria essa possibilidade. Então, bom ter isso em mente também. Exato. Não se esqueçam. Então, aqui dá para brincar bastante, galera. A gente imagina em vários fluxos de trabalho do dia a dia, coisinhas bobinhas, né? Mas que de um certo modo essa telinha é legal. A próxima já é um obrigado, então vou largar aqui, depois eu ponho no obrigado a gente encerrar. Já está caminhando para os finalmente aí, mas a gente pode brincar bem aqui, explodir bem essas ideias na cabeça. Então, poxa, eu tenho um fluxo de documentação que eu preciso assinar, e aí a minha empresa usa o Adobe Sign, e agora eu adquiri o Teams Essentials, eu acabei de adquirir. E aí, cara, vou lá, com parceiro, tá? Adquirir com parceiro, não no web, porque aí você vai ter esse terceiro. Importante. Cara, posso integrar lá o Adobe Sign para dentro do Teams, eu envio o documentinho no chat, o cara clica, já vai para o Adobe Sign, assina? Pode, tem integração. Cara, tem a estrutura de CRM lá do Salesforce, e aí eu adquiri o Teams Essentials.
tem uma venda ali, algum recurso, eu posso ir lá adicionar na abinha da minha equipe, clicar no sinalzinho de mais, busco lá o Salesforce, tem, tá homologado. Isso aqui, basicamente, todas as empresas correram atrás da Microsoft para homologar a estrutura deles ou algum ponto do aplicativo deles para funcionar dentro do Teams e ter essa ponte aí de algum modo. O tal do Trello, poxa, o Trello é bem legal, ele concorre com o nosso planner ali. Tem uma estrutura de tarefas, já tem o licenciamento do Trello lá comprado, XYZ, enfim, não me importa. E aí, de algum modo, eu quero ter lá minhas tarefinhas, onde eu vou integrar ali no Teams, tem uma aba lá na minha equipe. Pode, tranquilo, vai lá, adiciona. Então, tem muita coisa aqui para fazer. Lucidchart, Monday é o sistema de CRM aí de uma startup da Monday.com. Então, tem essa tela legal que você vê muita ferramenta aí que às vezes a gente usou em outras empresas, passou por outros lugares que tinham, e a Microsoft e as outras empresas estão se preocupando. Tem um conceito aqui, nessa tabela com um monte de símbolos aqui de logos, né, que a Microsoft fala que é agnóstica à tecnologia. Então, o que isso significa? Não vai ter uma forma religiosa ali de ficar, não, vamos fazer um clube do bolinha, onde só vai funcionar o que é Microsoft. O cara que está de fora, ele fica de fora. Não. Aqui a Microsoft até ela provoca, ela dá uma espetadinha no mercado, que ela faz uma ferramenta onde já está no código-fonte dela, a possibilidade de ficar aberto a outras e ter integrações com ferramentas que a Microsoft não está ganhando dinheiro nenhum em ter ali, mas termina trazendo, né? E aí acaba tendo um lance também reverso no mercado de provocar eles também a criarem ferramentas que enxerguem, leiam, entendam as nossas de algum modo e aí facilita essas integrações cada vez mais. Então, você cria uma ferramenta, por exemplo, como o Teams, que tem essas integrações, já começa a incomodar um pouquinho o Google. Pô, o seu integra? Já vai o pessoal perguntar lá. Aí já cutuca a Amazon e Facebook, assim por diante. Então, isso começa a criar meio que um movimento de mercado para... Igual quando a gente teve a época da mudança do HTTP para o HTTPS, por exemplo, tinha um patrocínio bem grande do Google ali falando e tal, da segurança, e aí meio que o mercado ele se move junto. Então, quando grandes corporações fazem isso, eles meio que criam, né, um mote para todo mundo começar. Então, eu já vejo essa mudança em outros fabricantes, que também antes só funcionavam com recurso X ali, agora você vai lá usar, você já vê uma coisinha ou outra que já integra, puxa a Microsoft não sei o que, integra no Teams e tal. Então, cria um movimento. Isso é muito, muito, muito legal. Pessoal, Exato, só pode fazer um falar, perdão. gancho aqui, bem rapidinho, JJ. É a parte de. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta agora diretamente assim, que fica para vocês como provocação. Eu não, eu dificilmente uma empresa pequena, um SMB, que não tem uma suíte completa, tem apenas uma ferramenta de um fabricante. Entendeu? E isso não é uma falta de organização, falta de planejamento, não. As companhias começam a utilizar as ferramentas de acordo com a necessidade, né? Então, assim, hoje, integração entre plataformas é fundamental, né? Então, isso é muito de encontro do que o JJ falou. É necessário ter, e o Team Essentials consegue entregar isso de forma bem assertiva. Então, só isso que eu queria pontuar. Tem mais alguma consideração, JJ? Não, da minha parte, ok, agradeço. Aqui da dúvida da Maria, acho que ela pode até mandar um e-mail para a gente para um geral ali da Brasoftware, né? Acho que aqui não entra nem MW, porque eu não sei o tamanho, etc. Mas acho que o vendedores @Brasoftware já vai cair na nossa área comercial como um todo, a gente consegue delegar essa demanda. Eu estou só terminando de digitar aqui, Maria. Achei interessante ali. Você perguntou sobre e-mail, Microsoft com outras plataformas de hospedagem, então não entendi quais plataformas seriam ali. Tem uma grande discussão que a gente pode fazer a respeito disso, até como a Brasoftware vende outras coisas além de Microsoft, então vou explodir aqui de ideias, pode ser que a gente ajude, pode ser que tenha outros recursos aqui. Eu estou encaminhando aqui no chat para você um endereço de e-mail nosso que cai na nossa área comercial, que é o vendedores. Lembrei de cabeça aqui, tá? Não sei nem se está certo. vendedores@brasoftware.com.br. Manda lá para a gente qual é o problema, vai cair com o nosso comercial da empresa. Nós somos uma área mais específica aqui de MW, que cuida só de frente Microsoft, e aí lá o pessoal vai poder direcionar, talvez de algum modo até volte para a gente, Caio, Luiz, enfim, a gente pode ver aqui. No mais, é isso. Agradeço grandemente aí pela presença de todos, até que entrou uma galera bacana aí. Estamos gravando o evento, então depois o nosso marketing vai ter uma resposta de vocês para quem se inscreveu, para quem entrou. Vocês vão receber o link para poder assistir, esse videozinho vai ficar gravado lá. Vocês vão ver a nossa carinha lá falando, vai poder ver sempre aí que precisar. Foi um foco business, então vocês viram aqui que a gente não abriu o Teams, mas vocês entenderam aqui conceito, para que serve, qual nicho que ele vai ajudar, para quem que foi feito, falando bastante da parte de integração, aonde isso vai me ajudar no final do dia, ali se eu estou de fora, como eu começo a entrar. Então vocês reparam que o fabricante ele está tentando trazer vocês para dentro da bolha devagarzinho, até que, de certo modo, a ideia é fidelizar cada vez mais os clientes para que
com o passar do tempo, eles passem a usar cada vez mais recursos do Microsoft, e o Teams ele pode ser uma ótima porta de entrada. Como ele lida com comunicação, como a gente colabora, edita, trabalha, fala. Então, às vezes, desses pontos, a empresa começa a puxar outros temas. Poxa, segurança, o que vocês têm aí e tal? E aí, disso, e com o crescimento da empresa, acaba adquirindo muita coisa ali com o passar do tempo, até chegar lá no M365E5 aí, que é o nosso desejo, de fato. No mais, agradeço. Não sei se o Luizão quer complementar alguma coisa, senão a gente já encerra e é isso. Muito obrigado. Bom, da minha parte também tudo certo. Espero que tenha sido proveitoso, tenha sido enriquecedor para vocês. Eu acho que a ideia é essa sempre, passar conhecimento, provocar dúvidas, para vocês virem falar conosco e a gente bater mais papo, falar sobre mais coisas, mais ferramentas. E, bom, é isso. Só queria agradecer a presença de todos e tenham uma ótima semana. E precisando, estamos aí. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Obrigadão. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.